por isso que nós temos que entender que numa noite como essa, nós temos que estar sinceros diante de Deus, abertos para o agir do Espírito Santo, sabendo que o Deus que está aqui conhece o nosso interior e sabe como a gente está aqui nesse lugar, aleluia. Sabe como você saiu da tua casa, como você chegou até aqui. Ele te conhece. Ei, olha aqui para mim, o teu Deus conhece muito bem quem é você. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, ou quando nós temos esse entendimento que Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele quer o meu bem, mas para que Ele faça o que Ele prometeu, o que Ele quer fazer, eu preciso, como livre, como liberto, deixar o Senhor agir na minha vida. Nós temos dito aqui, irmãos, isso é uma verdade, que crave essa verdade no teu coração. Deus faz tudo o que você permitir Ele fazer. Se você não se abrir para Deus, Ele não pode agir na tua vida, porque Ele é um cavaleiro, o Senhor. Cavalheiro, o Senhor é tremendo, Ele é justo e fiel. A obra que Ele começou, Ele vai terminar na vida daquele que sempre estiver aberto e disponível, com o coração aberto para Ele falar e Ele agir na vida dele. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que João, aquele que foi preparado para preparar o caminho do Senhor no meio do deserto. Todo o caminho, irmãos, inclusive o nosso, viu? Desde quando você veio para Cristo, desde quando você e eu fomos chamados pelo Senhor, a Bíblia diz que o nosso caminho é no deserto. O nosso caminho não é num vale verde. O nosso caminho, olha aqui para mim, é no meio do deserto, porque o caminho do Senhor também foi no meio de um deserto. Inclusive, quando nós lemos aqui no capítulo 3 de Lucas, a Bíblia diz que quando João estava no deserto, veio a palavra do Senhor para ele. Quantas vezes, meu irmão, você está passando uma luta, um deserto, e vem a palavra de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes você está precisando de uma direção, está precisando saber o que você vai fazer da vida, e é no deserto que vem as maiores revelações e as maiores direções da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia. João estava no deserto, e a Bíblia diz que no tempo, na época de Anás e Caifás, sumos sacerdotes, não tem dois sumos sacerdotes, só existe um. Mas os romanos tinham deposto um e o outro, que era judeu, ainda os judeus consideravam Caifás como sacerdote. Por isso que a Bíblia ainda relata aqui, faz questão de dizer, irmão, que Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Não existe dois sacerdotes de uma vez. É um constituído. Quando termina o ciclo de um, começa o ciclo do outro. Mas os romanos criam em um e tinham constituído um. E os judeus continuavam crendo que Caifás era o sumo sacerdote aqui. Então a Bíblia diz, na época de Anás, quando... A Bíblia diz aqui no verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias. Ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Qual batismo que João pregou? Qual batismo que João pregou? Você sabia, irmão, que a partir desde João Batista, preste atenção, porque nós temos que falar algumas coisas aqui para que a gente entenda a mensagem de Deus nessa noite. A palavra de Deus que o Senhor tem para nós. Desde João Batista até cada discípulo, todos eles foram discipulados por Jesus para pregar uma palavra, para terem uma mensagem nos lábios: arrependei-vos. Arrependei-vos. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com todos os discípulos. Todos eles foram discipulados por Jesus para que o povo entendesse que o povo precisava se arrepender. Jesus nunca veio, irmão, de pau no pecado.
Porque para o pecado existe a solução que Jesus, aleluia, resolveu na cruz do Calvário, que é o sangue dele vertido na cruz, aleluia. Então nós entendemos, irmão, guardando aí que para o pecado tem jeito. Por que tem jeito? Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar, para purificar o mais vil pecador. Aleluia. Ele é poderoso para fazer isso. Só que tem um detalhe, irmão. O sangue está disponível para limpar qualquer pecador, qualquer pecado, qualquer miserável, seja o que for. Mas esse sangue, ele só é acionado sobre a minha e sobre a sua vida. Esse sangue é como se estivesse num depósito sobre a minha e sobre a tua cabeça. E ele só é liberado dos altos céus sobre mim e você, se eu me arrepender. Se eu me arrepender. Por isso que para Deus não existe pecado menor, pecado maior, irmão. O que existe é a remissão do pecado pelo sangue de Jesus. Só que por isso a preocupação de Deus era falar assim: meu filho pode fazer o que for, mas se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Meu filho pode ter pecado hoje de manhã, ter sido muito grave o que ele fez, mas se ele se arrepender, os céus estão abertos para ele. A nossa realidade não é essa, mas quantos filmes, quantos documentários, quantas notícias nós vemos, irmãos, principalmente nos Estados Unidos, de homens que são condenados à pena de morte, ou na cadeira elétrica, ou na injeção letal. E aí as igrejas vão e tem um trabalho tremendo e fazem louvor do lado de fora da cadeia, onde aquele homem vai ser morto naquele dia, adorando ao Senhor, porque ele aceitou a Jesus Cristo na cela. Ele não tem como mais voltar atrás, é o preço do pecado dele. Ele tem que pagar aquele preço. Disso Deus não nos livra. Mas as portas dos céus estão abertas para esse homem. Se houve arrependimento genuíno no coração dele. Você está entendendo o mistério de Deus? Nós estamos preocupados em não pecar e temos que nos preocupar, irmão. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te dizer, se preocupe muito em você ter feito algo errado e não ter se arrependido do que você fez. E é por isso que os pequenos, para nós, para Deus não existe isso. É por isso que os pequenos pecados são perigosíssimos. Porque a gente se arrepende de algo grave que a gente fez. Mas se arrepender de uma mentira, parece que não precisa. A gente se arrepende de uma traição, de um adultério, de uma fornicação, seja lá do que for, um pecado grave. Mas de uma mentira, fala que eu não estou, a gente não se arrepende. E isso, irmão, porque Deus é justo, Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode ir contra a sua palavra, e isso fica lá registrado, marcado. E o nosso acusador vai dizer: está vendo lá, Deus? Ele mentiu. Ele mentiu. Ele mentiu. E o Senhor torcendo, irmão, a nuvem, grande nuvem de testemunhas, torcendo para que eu e você nos arrependa dos mínimos pecados que nós temos cometidos, porque aí Jesus pode falar para Satanás: mas ele se arrependeu. Olha o sangue, olha o meu sangue vindo lá sobre a vida dele. Olha o meu sangue vindo lá sobre a vida dele. Aleluia, aleluia. Aí o diabo perde. Ele não tem como te pegar. Ele perde você, irmão. Ele perde o alcance da sua vida. Oh, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não achou um homem. Deus achou um coração que era quebrantado e contrito diante do Senhor. Davi errou muitas vezes. Mas ele era um homem, irmão, que ele não rasgava somente as suas vestes, mas o seu coração na presença do Senhor. E o sangue de Jesus vinha, o perdão de Deus vinha sobre a vida dele. Mesmo na época da lei, ele recebia o perdão de Deus. Aleluia. Eu não sei por que você tem feito, irmão, mas nós somos uma igreja. Nós somos a igreja vitoriosa de Jesus Cristo na terra. Nós somos cartas vivas, como nós temos dito, e numa noite de Santa Ceia como essa, eu quero te dizer uma coisa: nós podemos ter falhas, ter erros, como qualquer família.
Só que nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. E com muita facilidade nos arrependermos genuinamente daquilo que temos feito. E sabemos que Deus não aprova. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependemos. Me deram troco. Errado. Eu vou ficar com esse troco aqui mesmo. De repente é bênção de Deus. Eu falava com o irmão essa semana que passou. Ele falou, pastor, eu estou convertido há pouco tempo, mas eu vi que a mulher parecia que tinha dado o troco errado para mim. Eu voltei lá. Dá uma conferida nisso aqui de novo. Oh, glória. Já é o temor de Deus descendo sobre a vida dessa pessoa. Oh, irmão. Arrependei-vos. O Senhor tem salvação, mas primeiro Ele precisa do nosso arrependimento. O Senhor tem tudo para fazer na tua vida. Tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Olha aqui para mim. Ele pode tudo. O que você precisa aí, Ele pode. O que você necessita, Ele pode. Ele é o teu provedor. Ele é o teu fiel. Ele é teu juiz. Ele é teu amigo. Ele é teu consolador. Ele pode tudo. Mas uma coisa Ele não pode: se arrepender por nós. Nós temos que nos arrepender daquilo que temos feito. Deus quer preparar uma igreja forte, irmão. E quando eu falo igreja forte, não é somente a nossa igreja. Uma igreja na terra forte. E qual é a igreja na terra forte? Foi pregado aqui quinta-feira. Pedro, irmão. Pedro era um bolachão. Apóstolo Pedro era um bolachão. Deixa que eu vou, deixa que eu faço. Errava, tropeçava, caía. Mas Deus nunca apontou ele. Deus falou: Pedro, você cortou a orelha do moço, você vai precisar se arrepender do que você fez. Você teve uma atitude errada aí. Quais as atitudes, se nós verdadeiramente, irmãos, queremos servir a Deus, seguir a Jesus? Se nós verdadeiramente queremos ser cristãos verdadeiros. E cristão verdadeiro não é o ideal, é o real. É o que usa o sangue de Jesus porque se arrepende do que faz. Se eu e você queremos ser cristãos verdadeiros, irmãos, nós precisamos nos arrepender das mínimas coisas que nós temos feito. Você deve ter alguma coisa. Eu sou pastor hoje, mas quando eu tinha um pastor, eu tenho hoje ainda um pastor, não está aqui na igreja, o pastor Mauro, mas sempre, irmão, que eu errava, que eu falhava, que alguma coisa acontecia e aquilo me incomodava, eu sempre procurava o meu pastor. Para confessar, para compartilhar, para pedir conselho. Tem gente que está tanto tempo na igreja e nunca pecou, porque nunca veio confessar o seu pecado. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Deus não está apontando pecadores hoje aqui. Deus quer que você se arrependa do que você fez por conta da grande obra que Ele tem para realizar na sua vida. Ele tem, meu irmão. Ele tem uma grande obra. Arrependimento não é emoção. Hoje eu vou me arrepender. Hoje eu senti que eu tenho que me arrepender. Hoje veio um calor, o pelo arrepiou que eu tenho que me arrepender. Arrependimento é decisão. Eu decido. Não dá para andar desse jeito. Eu não dou mais um passo dessa forma. Eu preciso me arrepender. Arrependimento é metanoia, metanóis, mudança de ideia, mudança de direção. Arrependimento é voltar atrás. É voltar atrás, irmão. Eu errei. Eu volto atrás. Custe o que custar. Eu volto atrás para resolver o que eu fiz, a lama que eu fiz. O estrago que eu fiz. Arrependimento é voltar atrás. Quando a pessoa diz que errou, mas não muda, ela teve remorso, ela não teve arrependimento. E remorso traz morte, arrependimento traz vida. Remorso traz morte, arrependimento traz vida. Sabe quando um ladrão, um bandido, um assaltante, seja lá o que for, ele está na cadeia e vem lá aqueles entrevistadores. É tanta palhaçada que sai, né, irmão? Tanta coisa na internet que aparece, que é brincadeira. E aí, o que você fez?
Está arrependido? Tô. Tá nada, irmão. É porque pegaram ele. É remorso. Remorso traz morte. Quando alguém se arrepende, a pessoa muda de direção. Eu não quero mais nem olhar. Eu falava com um jovem esses dias, eu falava assim, você nem naquela rua passe. Você nem naquela casa olhe. Se você realmente se arrependeu do que você fez, você tome outra direção. Tome outro rumo para a sua vida. Porque só assim Deus pode restaurar, Deus pode renovar, Deus pode fazer tudo novo. Ele pode, na vida de quem se arrepende. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala assim, é noite de Santa Ceia. Fala para o irmão, é noite de compromisso. É noite de Santa Ceia. Aleluia. Oh, aleluia. O que significa arrependimento? É uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, que sucessivamente leva a mudança de objetivo, leva a mudança de ação. É uma atitude, é uma decisão que resulta numa mudança. Eu pensava que isso não era, eu penso, não, eu hoje entendo, isso não é de Deus, isso não é para mim. Eu mudo de direção. Aleluia. É uma radical mudança, um profundo reconhecimento e tristeza pelos erros cometidos, motivando total transformação no caráter e no estilo de vida e no comportamento. Isso é arrependimento, irmão. Isso é arrependimento. Quem se arrepende muda o comportamento. O caráter dele é forjado naquilo. A pessoa muda de direção, o estilo de vida, ele é transformado. O arrependimento gera frutos. Repita comigo, o arrependimento gera frutos. O arrependimento gera frutos. Aleluia. O arrependimento gera repúdio ao pecado, irmão. Repúdio ao pecado, de saber que o pecado pode arruinar a nossa vida, pode destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, nosso trabalho. É repúdio ao pecado, nunca mais. Quem se arrepende tem repúdio ao pecado, tem repúdio àquilo que é errado. Ele se consagra ao Senhor, ele obedece a Deus. Arrependimento. O que nós temos visto nas igrejas. Oh, irmão. Pecadores, foi para pecadores que Jesus veio. Mas o que nós temos visto, pessoas que não se arrependem. E por isso, não vem Deus agir na vida dela. Não vem Deus agir na vida dele. Deus não tem como fazer. Porque a única ordem, a única coisa que Deus pediu, arrependa-se. 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 Arrependa do que você fez essa semana. Arrependa-se do que você fez no teu trabalho. Arrependa-se do que você fez com teu marido, com a tua esposa. Arrependa do que você fez na tua casa. Arrependa tudo daquilo que você falou, daquilo que você olhou, daquilo que você fez. Arrependa-se, meu filho. O Senhor está dizendo para nós, irmão. Deus liberou tudo para que você e eu fôssemos salvos. Todos os recursos estão disponíveis para a gente não escapar da salvação. Ninguém nunca vai poder chegar, olha aqui para mim, sem movimentação aí no fundo, por favor, olha aqui para mim. Ninguém nunca vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor não preparou um escape para mim. O Senhor não preparou, Pai. O Senhor não falou para mim que eu tinha uma saída, que eu tinha o que fazer, que eu tinha como mudar a minha vida. O Senhor não preparou uma igreja. O Senhor não preparou, Pai, um caminho para mim. Ninguém nunca vai poder dizer, Ele preparou tudo para que você e eu fôssemos salvos, fôssemos para o céu. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus preparou o caminho, a vereda. Andorra seca, Naia. Só assim ele vai poder, irmão, pegar o monte e colocar para baixo. Deus tem um caminho perfeito, limpo. Deus tem um caminho para mim e para você. Mas às vezes nós estamos aqui em cima e ele falou, eu tenho poder para baixar o monte. Eu tenho poder para pegar o vale e trazer para cá. Eu tenho poder para pegar o caminho tortuoso e endireitar ele. Eu tenho poder. Se houver arrependimento, eu faço tudo o que você não pode fazer.
Aí o que nós fazemos? Ao invés de nós olharmos para nós, para a obra que Deus tem em nós, para a vida que nós estamos levando e o que Deus tem, qual é o projeto, e entender o que Deus quer, a gente olha para os outros. Por isso que não há arrependimento. Porque enquanto eu olho para os outros, eu não me arrependo do que eu faço. Eu não me arrependo do pecado que eu cometi. Ah, mas ele fez aquilo, eu fiz só isso. Pecado precisa de arrependimento para que o sangue dele venha sobre nós. E aí a gente julga. E aí a gente aponta. Romanos capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, preste atenção, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da tua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A gente tem que olhar para Deus e falar: Senhor, eu sei o que eu merecia pelo que eu fiz, mas foi a tua longanimidade, foi a tua bondade, foi o teu amor por mim que não permitiu que isso acontecesse. Então por isso eu me arrependo do que eu fiz, Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Palavra de confronto para as nossas vidas nessa noite. Se você pecou, se você errou, se arrependa do que você fez. Só assim o Senhor vai poder iniciar o projeto dele em sua vida. Tem pessoas, olha aqui para mim. Eu quero pregar olhando para você, meu irmão. Tem pessoas que acham que estão errando e erraram por causa do ambiente que vivem, por causa da condição social que vivem. Ah, se fulano não morasse lá em tal lugar, ele não passava por aquilo. Repita assim comigo: o ambiente não é a causa da depravação humana. O ambiente não é a causa da depravação humana, e sim a falta de arrependimento pelo pecado cometido que gera a depravação. O santo pode estar lá na favela, pode estar lá na boca de fumo, na rua do tráfico, mas se ele se esconde em Deus e se arrepende do que faz, ele anda, ele caminha na presença do Senhor. Não dê desculpa pela vida que você teve, pelo casamento que você tem vivido, ou pelas coisas que você passou na sua vida. Não dê desculpas, não aponte ninguém pelo teu erro. Olhe para dentro de você e se arrependa do seu pecado, meu irmão. Aleluia! Sabe o que acontece? Lá em Gênesis capítulo 13, você não precisa abrir, mas quando Abraão e Ló saem e se separam, Abraão fala: pode escolher o lugar que você for, eu vou para outro lado. Ló olhou, falou: eu vou para lá, para as Campinas Verdes. Lá é bom, lá dá fruto, lá tá tranquilo, lá tem paz. É para lá que eu vou. Abraão, eu vou para as Campinas. Abraão falou: então tá bom, eu fico para cá, eu fico perto de Canaã, eu fico no deserto. Só que nas Campinas era onde existia uma cidade chamada Sodoma. Nas Campinas Verdes havia depravação. E qual era a pregação para aquele povo? Arrependa-te. 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 Abraão, pai na fé, pai das nações, pai no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
Adão perdeu no jardim do Éden, Jesus ganhou no deserto. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar isso sobre a tua vida. Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado. Não importa o teu caminhar, o teu estado nesse momento. Eu não sei, irmão, mas o Senhor sabe. Mas eu quero te dizer, você pode prosperar e ser abençoado nesse deserto que você está vivendo. Receba sobre a sua vida, em nome de Jesus. O que importa é Deus estar contigo mesmo no vale. Aleluia. Se Ele está contigo no vale, você prospera no vale. Se Ele está contigo no deserto, o deserto vira um manancial. Se você está no deserto, mas Deus está contigo, tem padaria no deserto. Não tinha pão. Se você, irmão, está no deserto, mas Deus está contigo no deserto, tem açougue no deserto. Não tinha carne para o profeta. Tem ribeiro de água para você. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, no deserto com Deus é coisa tremenda, viu, irmão? É tremendo, hein? É o melhor. No deserto com Deus é o melhor. Aleluia! Depender de Deus, você acha que Deus vai trazer coisa ruim, irmão? É filé mignon que Elias comeu, irmão. Era água mogiana lá do interior. Aleluia! Depender de Deus, Ele traz o melhor sobre a sua vida. Ore ao teu nome, Senhor. João Batista, irmão, estava dizendo raça de víboras. Sabe por quê? Porque tinha gente naquela fila. Essa eu aprendi no IFC, Peter e Luiz. Tinha gente naquela fila, irmão, que estava ali para mais uma purificação, para mais um banho. Queria agradar mais um Deus. Queria estar ali no ritual. E aí, João Batista falei, vocês que estão aí na fila, vocês pensam que vocês vão ser livres da ira de Deus? Não se converte não para vocês verem. Não se arrepende não se quebranta diante de Deus. Vocês vão morrer, vocês vão para o inferno. Raça de víboras. E ele continuava batizando. Jararaca, vem para cá. Tipo. Surucucu, vem. Tipo. Cascavel, vem você, sua vez. Tipo. Raça de víboras. Raça de víboras. Olha a pregação, irmão. A pregação multimídia que atrai pessoas. Se eu falar isso na igreja, tem pastores que têm cuidado para pregar, porque tem irmão na igreja, irmão, que o dízimo dele é alto, e se ele pregar contra o pecado do irmão, ele vai perder, e ele fica naquela teia de aranha. Está amarrado, repreendido, anulado, bloqueado em nome do Senhor. Que a gente sempre seja livre para trazer o recado de Deus. Aleluia. Aleluia. Jeremias 6, essa eu quero que você abra. Porque Deus está preparando um caminho, uma vereda. Deus tem um caminho, irmão. O caminho de Deus é esse caminho onde Ele vai abaixar os montes, céus. Onde Ele vai levantar os vales, onde Ele vai acertar, Roger, o que está torto, aleluia. Esse é o caminho bom e perfeito de Deus para nós. Só que às vezes a gente não quer esse caminho, e aí a gente sofre e cai. Olha só o que diz Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Qual é o bom caminho? Quem é o bom caminho? A verdade e a vida. Andai por ele e acharás descanso para a vossa alma. Mas eles dizem o quê? Eles dizem o quê? Eles não querem. É um direito nosso. É um direito nosso a gente continuar vindo na igreja, sentando no banco, inchando. E não querer a vereda de Deus. E não querer o caminho de Deus. O caminho que Deus propôs. Que quando a gente se arrepende, Ele pega o monte, abaixa, Ele pega o vale e levanta, Ele pega o que está torto e endireita, Ele pega o que está esburacado e aplana. É isso que está dizendo lá Lucas capítulo 3. Aleluia. Irmão, nós não queremos ser uma grande igreja, nós queremos ser uma igreja grande. Nós não queremos ser uma igreja grande, nós queremos ser uma grande igreja. Uma grande igreja.
Não de quantidade, mas de pessoas que entendem o Evangelho de Jesus Cristo. Que não dá para viver na mornidão. Não dá para viver na mornidão. Ontem o Senhor falava conosco aqui, olha o que diz o restante do texto. Não andaremos. Aí, olha lá, a palavra do Senhor vindo. Também pus atalaia sobre eles, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem... Aí eu ouvi lá a palavra. Mas eu vou fazer o que eu quero e Deus deixa. Deus não vai te travar para você fazer o que você quer. Porque você é livre, irmão. Nós somos livres. Ele colocou um caminho, mas a gente às vezes não quer. Ele colocou atalaias. Eu estou sendo um atalaia aqui. Um atalaia é aquele que grita. Não é, pastor? Você é um atalaia lá em São Paulo? Aquele que fala, que prega a palavra, pessoas que exortam, você é atalaia na tua casa, no teu trabalho. Nós somos atalaias de Deus, irmão. Quando estamos numa posição de arrependimento, podemos ser a voz de atalaia. E qual é o atalaia? Aquele que ficava na alta torre. Ele que dava o alarme, o alerta, para que se viesse o exército inimigo, para se algum perigo, algum carteiro, alguma notícia, ele era o primeiro a tocar trombeta, para que abrissem os portões da cidade fortificada. E às vezes o atalaia está gritando, olha o inimigo aí, ele está chegando. E a gente não está escutando, não queremos ouvir. Irmão, não escutaremos. Não é que não ouviu. Porque se você não ouviu, você é inocente nisso. Está entendendo isso? Se você não ouviu, você é inocente. Não é o que está dizendo aqui. Está dizendo assim, eu não quero escutar. Eu não quero andar. Eu não quero escutar. Eu quero continuar na minha vida. Não funciona no mundo e não funciona na presença de Deus. Porque é morno. Santa Ceia, amém? Eu lembrei do texto de ontem, Apocalipse capítulo 3, revelação, vai lá comigo. Rai, que ofor, que anado, ofor, que alabas. A carta à igreja de Laodiceia, irmãos. Abre e olha aqui para mim, capítulo 3 de Apocalipse. As cartas à igreja, a carta anterior, a partir do verso 7, fala da carta à igreja de Filadélfia. E Deus está falando assim, eis que abro, coloco uma porta diante de vós. Diante de ti eu coloco uma porta aberta. Agora, vai lá no verso 16, no verso 15. Conheço as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, olha o conselho de Deus. Aconselho-te, meu filho, que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça. Vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, presta atenção, e castigo a todos quanto, portanto, ser zeloso é? Ser zeloso é? Tem jeito pro frio, pastor Nero. Tem jeito pro morno. Tem jeito para tudo, se houver arrependimento. Agora olha o que ele continua dizendo lá, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora olha aqui para mim. Deus fala que deixou uma porta aberta. Deus deixou uma porta aberta. A igreja entra por essa porta
e fecha a porta. E aí Deus está do lado de fora, querendo entrar na igreja. E ele bate na porta agora. Ei, abre a porta que eu abri para você. Porque eu quero fazer a obra aí. Vocês fecharam a porta para mim. Você está entendendo isso, irmão? Quantas vezes nós fechamos a porta que Deus abriu para Deus? Deus abriu uma porta de salvação e por isso nós estamos aqui nessa noite. E aí nós entramos por essa porta, aleluia. E nós começamos a entender algumas coisas. Mas aí a gente não quer algumas coisas. Nós não tomamos algumas decisões. Nós deixamos a vida levar. Cuidado com a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa vida vai parar lá no abismo, no inferno. E aí a gente fecha a porta. E sabe o que ele faz? Porque ele é amoroso e zeloso, e longânime, compassivo e misericordioso. Ô filho, abre aí. Abre aí, eu quero entrar, eu quero te salvar. Eu quero mudar essa situação. Para de pecar, para de errar, se arrepende. Porque se eu entrar, eu vou entrar e vou sair, você vai cear comigo, aleluia. E você vai cear comigo. E você vai participar da ceia comigo. Há sangue disponível para nós, irmão. Há sangue disponível para nós. Há sangue disponível para todos nós. Nara, levanta sua mão, libera um pouco dessa unção que está aí. Levanta sua mão, fala em línguas. Ou libera alguma coisa, alguma palavra, de alguma coisa que o Senhor já tem falado contigo. Fala aí com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é real. Vivendo, Ele nos amou. Morrendo, Ele nos salvou. Ele é real. Ele não brincou conosco, irmão. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi até o fim. Para que houvesse arrependimento, arrependimento, arrependimento. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para os erros, para as falhas dos outros. Pare de julgar, pare de apontar e olha para você, porque só assim você terá condição de se arrepender genuinamente. É assim que Deus levanta uma igreja forte. É assim que Deus levanta uma igreja poderosa na terra. É assim que vem o avivamento. Não de pessoas perfeitas, super-homens na fé. Não! É de pecadores miseráveis que se arrependem e se colocam na presença dele. Aronalassori calabaxe. Ralabaxeira, labas. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me consagro. Que Ele cresça,
Vem com teu sangue, vem com a tua presença. Vem, amado da minha alma. Amado da minha alma, aleluia. Chico, vem, martelo que esmiuça a penha. Quebra toda barreira, quebra todo grilhão, quebra todo impedimento. Quebra toda cegueira, quebra, quebra, quebra. Arabarabachei. O que você e eu buscamos, irmãos, muitas vezes não é o que Deus tem para nós. Sabe o que Jesus, sabe o que João está falando em Apocalipse? Você pensa que você é rico, mas você é miserável. Você pensa que sabe de alguma coisa, você é um coitado, pobre, cego e nu. Aí ele dá um conselho, irmão. E a gente precisa ter humildade de seguir. Você acha que o conselho de Deus é bom? Eu acho, pastor, eu tenho certeza. Então, se o conselho de Deus é bom, e eu não tenho dúvida disso, Ele está falando para mim: compre de mim ouro refinado. Sabe o que é isso, irmão? Qual é a moeda do reino? A moeda do reino bate no peito e fala assim: a minha vida. Só com a minha vida, com o coração contrito e quebrantado, é que eu posso comprar riqueza, rico. É que eu posso comprar ouro refinado dele. Para quê? Para que riquezas? Qual riqueza que Deus está falando? Não é a riqueza humana, é a riqueza do reino. É a paz no meio da guerra. Aleluia. É a alegria no meio da tribulação. É poder ver 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sendo atingido. A riqueza do reino. Aleluia. Compra dele com a tua vida. Você pode comprar. Eu estou querendo voar aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a presença dele. Aleluia. Oh! Para que te enriqueças, compra vestes brancas para que vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sabe o que Deus está falando? Compra com a tua vida vestes minhas, filho. Eu tenho vestes brancas para jogar em cima de você, para que você não seja envergonhado. Oh, porque talvez pessoas tenham sido envergonhadas, mas compra dele com a tua vida. Se coloca na presença dele, se humilha, se arrepende. Porque só ele pode te dar vestes brancas, irmãos. Só com ele nós podemos andar livres do pecado. Podem me apontar, podem me acusar, mas o sangue dele veio sobre mim. Só ele e eu sabemos o particular e a aliança que fizemos. Aleluia. Compra dele. Compra dele riqueza do reino. Compra dele vestes brancas para se vestir e aplacar a tua nudez. E ele segue dizendo lá, olha lá: e não seja manifesta a tua nudez, compra colírio de mim, para eu ungir os teus olhos, a fim de que veja. Quantas coisas estão encobertas, irmãos, porque nós estamos cegos. Cegos por causa da dívida, não conseguimos enxergar o que Deus tem. Cegos por causa dos problemas e não conseguimos vislumbrar o que Deus falou e a promessa de Deus sobre a nossa vida. Cegos por causa do problema lá no casamento, uma tribulação terrível dentro de casa, e a gente está cego, a gente não consegue ver. Deus tem colírio para você. Vá que eu for, que amado, vala sai. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Vem um colírio de Deus sobre a sua vida. Esse colírio vai ungir os teus olhos, para que você veja o que você não está vendo. Aleluia! Veja. Profetiza sobre teu irmão. Veja o que você não está vendo. Tem colírio de Deus para você. Veja o que você não está vendo. Profetiza sobre a vida dele. Aleluia. Andoria la sai. Duribicanteria sé. Só assim, irmão. A vida de Deus, a Zoé de Deus em nós, ela pode crescer o nível.
A Bíblia diz que o corpo e a alma militam contra o espírito, porque o espírito quer fazer a vontade de Deus. O espírito quer nos ensinar o que Deus tem para nós, mas a alma e a carne querem ficar no conforto, querem ficar no prazer, querem ficar na mordomia. A psique, a vida da alma, às vezes ela está muito alto o nível, está muito alto. Vida da alma. E um pedacinho de Zoé. Quando a gente vem para o culto, enche um pouquinho. Quando a gente dobra o joelho, enche um pouquinho de Zoé, vida de Deus. Isso tem que estar diferente. A vida de Deus, o Zoé de Deus tem que estar cheio em nós. E quando a alma fala um pouquinho, só o nível dela está pequenininho, você fala, fica no teu lugar, alma. Porque eu sei que você sempre me comprometeu. Você sempre me comprometeu e eu quebrei a cara por tua causa. Fica quietinha aí. Se submete à vontade de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, Senhor. Zoé de Deus sobre a tua vida. Profetiza sobre o teu irmão. Zoé de Deus. Fala para ele, Zoé de Deus. Vida de Deus sobre você. Aleluia! Cantura lava cheia, lava. Fica de pé comigo. Eu não vou conseguir terminar essa pregação, irmão, porque eu quero ministrar sobre a sua vida aqui algo de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Existem pessoas, irmãos, que porque não entendem o que Deus está querendo, porque Deus nos ama, e Deus quer que a gente se arrependa. Ele permite às vezes o sofrimento. A gente não quer se arrepender, então a gente passa não só pelo batismo de arrependimento, nós passamos pelo batismo de sofrimento também. Para quê? Para que o sofrimento... Sabia que uma das armas mais poderosas que Deus tem para que a gente fique no centro da vontade dele é o sofrimento? Você não quer fazer o que Deus está falando? E porque Deus te ama, Ele fala, eu vou permitir um vento para ele sofrer, para ele se alinhar com a minha vontade. O sofrimento é uma das armas mais poderosas que Deus usa para nos alinhar com a vontade dele. E eu quero te dizer uma coisa, você sabia que o sofrimento é necessário para a gente ser forjado, irmão? Tem gente que quer cantar, tem gente que quer pregar, tem gente que quer servir, mas eu quero te dizer uma coisa, tem uma via dolorosa para você passar também, aleluia. Tem uma via dolorosa, pastor Livaldo, para a gente passar. Porque a gente é forjado e a gente pode pregar do que a gente tem cicatriz, irmão. A gente pode falar, isso é assim, porque eu passei assim, eu quase morri assim, eu quase perdi tudo assim, e eu sei que Deus faz assim, aleluia. Pega na mão do irmão que está do outro lado. Não pega não, não pega não. Desculpa, quero fazer outra coisa agora. Eu sei, eu queria que você fechasse os teus olhos, porque eu sei que há uma unção do Espírito Santo aqui especial nessa noite. Há uma unção aqui, irmão, de alinhamento. E só haverá alinhamento na sua vida se você se arrepender. E eu queria, todos com olhos fechados, eu queria chamar aqui à frente. Você que Deus falou com você, não tente escapar. Porque o Senhor tem um plano lindo e maravilhoso sobre a sua vida. Não tente fugir da ira de Deus, porque o Senhor quer te remir, te redimir. Você que está enquadrado como eu, irmão, isso que foi pregado, que nós temos que ter um entendimento de nos arrependermos das mínimas coisas. Eu quero que você venha aqui à frente, que você dobre seu joelho comigo aqui na frente, para que o Zoé de Deus venha sobre a sua vida, para que o Senhor possa alinhar muitas coisas nas nossas vidas, irmão. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não queremos um crescimento pelo crescimento, não. Nós queremos ser uma igreja forte, porque não tem problema. Não é isso. Mas porque se arrepende, se prostra, se humilha, se dobra, se diante dele. Nós não estamos nos humilhando diante de homens. Nós estamos nos humilhando diante dele. Diante dele. E que haja arrependimento sobre as nossas vidas.
Há uma unção tremenda aqui nessa noite. Olha, eu quero dizer, como boca de Deus, vida de pessoas serão verdadeiramente transformadas a partir dessa noite. Pessoas vão ser transformadas verdadeiramente a partir dessa noite. Que entenderam que arrependimento é decisão, é mudança de percurso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aterrando vales aqui nessa noite. Deus está, aleluia, aplanando montes aqui nessa noite. Deus está endireitando caminhos tortuosos aqui nessa noite. Deus está, aleluia, aplanando os caminhos escabrosos aqui nessa noite. Que Ele cresça, que eu diminua. Vem, Senhor, vem com a tua glória. Vem com a tua glória, vem com a tua glória. Vem com a tua glória, vem com a tua glória, vem com a tua glória. Vem com a tua glória. Faz a obra que não é de homens, é obra de Deus, é obra de Deus, é obra de Deus. Que Ele cresça. As mínimas coisas, Senhor. Eu me arrependo, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Pai. Aleluia. Que Ele cresça, diminua. Ele apareça, eu me encontro. Início, aleluia. Mais de ti, peça isso para o Senhor. Você que ficou no teu lugar, adore. Levante a sua mão como adorador. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, aleluia, se quebrante na presença dEle.
levanta a sua mão. Que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Vem com teu sangue, Senhor. Vem com teu Espírito Santo sobre nós. Todos de olhos fechados ainda. Eu queria saber se tem alguém nessa noite que Deus falou com você. Deus tem um plano lindo para a sua vida. É decisão. Você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer fazer isso nessa noite. Todos de olhos fechados. Levante a tua mão no teu lugar. Eu quero orar por você. Se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer isso, oh, que oportunidade maravilhosa. Levante a tua mão no teu lugar. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Levante a mão bem alto. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia. Aconselhe-te que de mim compre ouro refinado com a sua vida, vestes brancas, colírio para os teus olhos. Eu tenho, diz o Senhor. Eu tenho para você, diz o Senhor. Eu tenho para você, diz o Senhor. Eu tenho para você. Compra, compra, compra. Compra com a sua vida. 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 Isaías capítulo 40, verso 1 diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, olha lá, remetendo a João Batista, mas agora numa palavra de consolo, irmão. Preparai o caminho do Senhor, endireite as veredas, aceite o caminho de Deus. Não diga como os de Jeremias: eu não queremos, não ouviremos, não. Endireitem a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiros serão abatidos, e o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Aleluia. Existem pessoas que estão aqui no nosso meio. O Espírito Santo me fala, irmãos. Você estava cego, não conseguia ver o que Deus estava querendo. Estava cego por causa de situações que você está vivendo, está passando. E isso acontece. Pessoas que estavam cegas e por causa do que estão vivendo, estão passando, irmãos. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos de Deus. E não é possível um crente salvo não participar da mordomia na casa do Senhor. Sirva. Se levante. Pessoas que estavam cegas
O Senhor unge os teus olhos com esse colírio. Unge os teus olhos com esse colírio. Receba em nome de Jesus. O colírio vai clarear tudo. Oh, sabe quando nós estamos com o olho irritado, parece que tem um monte de grão de areia nos nossos olhos e aquele colírio dá aquele alívio. Assim está se fazendo com algumas pessoas aqui nessa noite. O colírio de Deus está te dando um frescor. Adore, adore, adore. Arrependimento. Arrependimento é decisão. Remorso traz morte, arrependimento traz vida. Decida se arrepender, mudar de direção. Mude de direção. Enquanto você pode respirar, enquanto você tem pernas para mudar, enquanto você tem saúde, mude de direção. Oh, aproveite a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite. Mude de direção, meu filho. Final do ano está aí. Sabe por que a gente vê tanto crente que ora está crente, ora está no mundo, ora está crente, ora está no mundo, tão mornos? Porque não compraram com a sua vida ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. E aí balançam, caem, tropeçam toda hora. Deus tem uma firmeza para você. Essa temporada, em vez de você se desviar, jovem, você vai trazer outros jovens para a casa do Senhor. Quem concorda comigo, diga glória a Deus! Oh! Nós profetizamos, Satanás, você vai largar muitos jovens que estão perdidos aí, porque tem gente comprando ouro, tem gente sendo ungido nessa noite para resgatar vidas lá no mundo, aleluia. Aleluia. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que vieram aqui nessa noite, aqui na frente. E tem ouro refinado para vocês. Tem vestes brancas para vocês. Tem colírio para os olhos. Recebam sobre a vida de vocês. Um tempo novo, um tempo de compromisso, de mordomia. Mordomia no sentido de servir, porque somos mordomos na casa de Deus. Aleluia. Eu queria que vocês se abraçassem um ao outro, dá uma palavra de vitória. E fala, irmão, Deus te deu. Porque você se arrependeu, porque você se humilhou, porque você se prostrou. Aleluia.